Hello, guys! Dando continuidade, agora a gente vai falar mais precisamente sobre o Python, perfeito? Então, assim, no vídeo anterior, né, nós discutimos o exercício, fizemos o equacionamento, bonitinho, e lá eu dei, né, uma prévia utilizando o idle do Python, né, o Python no idle. Beleza. Utilizava o idle, vocês precisariam, então, instalar as bibliotecas, cada máquina que vocês iriam utilizar, vocês precisariam estar instalando, salvando. Então, assim, a gente começou utilizando, né, o idle, depois a gente foi pro Jupyter, Anaconda, eu usei um tempo o PyCharm também, mas, né, o Google Colab ele é muito mais simples. Por quê? Que é o que a gente vai utilizar hoje. A gente vai utilizar o Google Colab na aula de hoje e nas aulas posteriores, por quê? Porque vocês não precisam baixar nada, não precisam instalar biblioteca. E a grande vantagem, no meu ponto de vista, é o seguinte: a gente consegue no Colab ir digitando partes do código e rodando eles, né? E a gente vai rodando e já vai vendo se tá certo, se tá ok, se a gente digitou certo, ou se tá errado, o que que tá errado, o que que tá faltando, certo? Então a gente consegue ir validando as partes do código e no idle, né, que é naquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, a gente não consegue fazendo isso. Então a gente precisa inserir todo o código para depois rodar e a gente só vai ver se tem erro no fim, né? E assim, aqui uma vírgula digitada no lugar do ponto já dá problema, um problema de indexação, não declarou uma variável, ou declarou uma variável minúscula e depois, né, no equacionamento colocou maiúscula. Tá um monte de erro. Então, a vantagem do Colab é essa, né? Vocês conseguirem sempre validando. E ele também dá a opção. Você começa a digitar a função, ele termina de escrever, daí você pode ir lá clicar e ele termina de escrever a função. Então vocês eliminam o digitar errado também, sabe? Elimina um pouco. A grande vantagem também é que ele está vinculado no Google, né? No Google Drive de vocês. Então, vocês não precisam instalar nada, ele é direto no navegador e ele vai ser tudo salvo no Google Drive. Então, vocês vão logar a conta do Google e tudo que vocês fizerem na aula na universidade, vocês podem acessar em casa, entenderam? E vice-versa. Então, a gente tem essa flexibilidade maior, perfeito? Por isso que a gente vai utilizar o Google Colab. Então, vamos lá? Google Colab, vocês vão lá, procurar no Google, Google Colab, né? É esse daqui. Vocês vão clicar e eu vou abrir o Colab. A gente iniciar do zero, vocês podiam ir direto aqui no New Notebook, que vai abrir, né, uma, uma aba nova, mas eu quero mostrar essa interface para vocês. Então, assim, aqui ele já vai abrir nos recentes, foram os últimos que eu criei, foram os últimos que eu acessei, estão aqui. Se vocês estão acessando pela primeira vez, vai estar em branco aqui, ok, porque né, não abriu nada ainda. Então, vamos lá. A gente tem várias opções. A gente tem a opção de abrir um novo notebook aqui, que é o que faremos a seguir. A gente pode cancelar. Vocês podem clicar aqui, se já houver recentes, né, no computador de vocês, vocês poderiam clicar aqui e ele vai abrir, né, vai abrir o documento que vocês haviam aberto anteriormente. E, como eu disse, ele abre no Google Drive. Então, vocês podem clicar aqui e ele vai abrir todas as últimas pastas abertas, né? Direto do Google Drive. Estão vendo o símbolo aqui. Esse daqui eu nem uso, né? Mas enfim, que é para você colocar a URL já, né? O endereço, mas a gente não usa essa aqui. E vocês têm a opção de fazer um upload. Suponhamos, vocês vão fazer agora, né? O Python, vão salvá-lo no Google Drive de vocês. E vocês têm a opção de recuperar esse arquivo, abrir ele novamente. Então, vocês vão vir em Upload, escolher Ficheiro. Ele vai abrir lá, né? O Drive de vocês. E eu vou lá, posso escolher o arquivo que eu quero.
perfeito? Quando eu fizer isso, ele vai abrir o arquivo que eu quero, que vai estar aqui. Eu posso modificar em cima, posso utilizar como template, assim por diante, tá? Vou fechar aqui porque não é o que eu quero mostrar para vocês agora, perfeito? Então, o que vocês vão fazer? Clicou ali em abrir novo, vocês vão vir aqui em novo notebook. É aqui que vamos iniciar uma nova, né, uma nova janelinha para a gente começar a digitar. Então, a gente tem aqui alguns, né, um ambientezinho. O formato que o Python salva, o Python aqui no Jupyter, né, vai ser no Colab, né, utilizando o Jupyter, vai ser o formato IPYNB, né, que é o Python no Notebook, salvo nesse formato. Aqui eu vou digitar, sei lá, aula, reatores isotérmicos, queda de pressão, por exemplo, queda de pressão. Então, é o que eu vou digitar. Dei um Enter, ficou o nomezinho aqui. Esse nomezinho aqui vai ser o notebook que vai aparecer lá no Google Drive de vocês. Vamos lá. Ó, Google Drive, meu disco. Tá vendo? Ele vai automaticamente abrir uma pastinha chamada Colab Notebook. Então, tudo que vocês fizerem no Python vai ser salvo aqui, nesse ficheiro. Então, vocês vão clicar e ele vai estar lá. Tá vendo? Eu não salvei, é esse zero aqui. Vamos salvar. Arquivos, salvar. Tá salvando. Aí vamos atualizar aqui, tá vendo? Aula, reatores isotérmicos, queda de pressão. Então eu já fiz uma cópia aqui no meu disco do Google Drive. Façam isso, ok? Então digitem o nome aqui, vão em salvar ou salvar uma cópia no Drive, enfim. Beleza. Aqui então, em cima, vocês têm a opção de abrir um novo notebook, fazer upload, renomear, mover para lixeira, salvar cópia, imprimir, fazer download. Vocês têm a opção de fazer download, é o que vocês vão fazer no dia da prova, fazer download do IPYNB. Salvei, foi feito o download. Vai estar na pasta de download de vocês e é esse arquivo que vocês vão inserir no Moodle, tanto para as listas de exercício como, né, no dia da avaliação, perfeito? Então aqui a gente tem como vocês editarem, seleciona, limpa, localiza, enfim, tem como, né, várias opções. Eu gostaria de mostrar para vocês também que aqui vocês têm a opção de executar tudo, né? Vocês vão executar o código todo, executam a linha, a seção, tá. Então aqui é o principal. No principal aqui também, vocês têm a opção de selecionar, aperta aqui no maisinho mais código, vai abrir espaçozinhos para vocês inserirem um código, mas vocês também podem inserir textos, adicionar célula de texto. Clica aqui, vai aparecer uma cédula de texto. Então vamos lá. Resolução do exercício 2, reatores isotérmicos com queda de pressão. Inserir um texto, tá vendo? Inserir um texto, maravilhoso, ficou aqui escrito texto. Não quero, posso vir aqui, excluo a cédula, excluo a cédula. Posso linkar, estão vendo? Posso adicionar comentário, configuração, posso subir essa cédula, posso baixar. Então, vocês, né, podem brincar bastante aqui. Aqui temos índices, pesquisa, substituição, abre as pastas, variáveis, enfim, vocês podem abrir aqui como vocês quiserem, perfeito? Então, vamos para o básico. Primeira coisa, para a estrutura do nosso código, a gente precisa o quê? Importar as bibliotecas, importar as principais funções que vocês irão utilizar. Se vocês estivessem utilizando o idle, aqui vocês iam ter que instalar as bibliotecas, que são necessárias apenas uma vez. Mas nós temos várias bibliotecas, eu vou deixar depois os documentos dessas bibliotecas. O que são? São conjuntos de funções que a gente vai utilizar para facilitar o nosso trabalho aqui. Por exemplo, a gente vai usar o NumPy.
O NumPy vai ser uma biblioteca que ela vai juntar algumas funções matemáticas para a gente poder utilizar, tipo seno, cosseno, exponencial, enfim. A gente vai utilizar também o SciPy. O SciPy vai ter dentro dessa biblioteca a função para que a gente possa resolver a EDO. Então, dentro do SciPy, a gente vai utilizar o SolveVP, que é um solve é, que resolve sistemas de equações de EDO. Vamos também importar o Matplotlib, a biblioteca do Matplotlib, para poder utilizar a função de fazer plotagens, perfeito? Então, a documentação de todas essas bibliotecas com essas funções eu vou deixar disponível depois num código que eu vou deixar no Moodlezinho para vocês acessarem, perfeito? Lá vai ter um monte de comentário. Imprimam esse documento, né, para vocês terem esses comentários e para que vocês possam utilizar como guia, como template para vocês acessarem, né, para vocês fazerem as outras listas e também fazerem a avaliação. Perfeito? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que vamos fazer, vamos ser o quê? A gente vai chamar as bibliotecas ou apelidá-las carinhosamente, né, algumas funções. Então, o primeiro que a gente vai utilizar vai ser o NumPy. Então, a gente vai lá, clica na cédula, import, já mudou de cor porque ele reconheceu, NumPy as NP, né? Beleza. Essa aqui é uma função necessária para definir alguns pontos de integração. Essa função também a gente utiliza para quê? Para conseguir resolver equações com exponencial, seno, cosseno, né? Funções trigonométricas, etc, etc, etc. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou importar NumPy, só que no lugar de chamá-la toda hora lá embaixo de NumPy, 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 eu vou apelidá-la carinhosamente de NP. Então, simplesmente eu vou chegar e vou falar assim, olha, escreva NP no lugar de ficar escrevendo NumPy. Só por isso. A próxima que nós vamos importar agora, na mesma ideia, no matplotlib.pyplot. Só que no lugar de eu chamar essa função desse tamanho, eu vou chamar ela como? Eu vou chamá-la como PLT, perfeito? Para ficar muito mais fácil. Então, eu vou importar o matplotlib. Tá vendo? Ele deu aqui, ó, matplotlib. Ponto. pyplot, tá vendo? Como PLT. Vocês viram que eu só cliquei e ele terminou de escrever ali? Eu só cliquei no que ele sugeriu e não precisei ficar digitando. Agora, então eu importei as duas como vamos dizer assim, com apelidos, perfeito? A outra próxima, agora, eu vou importar a função de uma biblioteca. Agora é diferente. Então, o que, que eu vou fazer? A partir da biblioteca do SciPy, né, eu vou importar a função solvevp que vai resolver as minhas EDOs, perfeito? Então, eu vou colocar from, a partir de quem? Do scipy.integrate. Achei que ele ia. Olha lá, integrate. Deixa eu ver se eu escrevi o SciPy certo. Eu vou importar o solve underline IVP. SolveVP vai então resolver quem? As nossas EDOs. Então, é uma função que vai facilitar muito a nossa vida, que vai resolver então um sistema de EDOs. Perfeito? Se vocês colocarem no jogo da velha aqui, assim como em outras linguagens de programação, vocês conseguem colocar um comentário que não vai ser executado. Então, aqui eu vou colocar, né? Ó, primeiro, importando as bibliotecas. Isso aqui não muda, tá? São sempre essas aqui. Então, eu tenho a opção de clicar nesse símbolo aqui e mandar rodar, executar só essa cédula para ver se tem algum erro. Que é isso que nós vamos fazer agora. Executando. Estão vendo? Deu um tiquinho aqui, ó, de
ok? Que foi executado e que não deu nenhum problema. Perfeito? Perfeito. Próximo, então. Para que eu possa resolver o sistema de EDOs do SciPy, eu vou precisar declarar uma função com todas as derivadas, né? Então, se eu estou aqui fazendo a derivada do balanço molar do reator em X e da equação de Ergun, eu preciso, né, declarar uma função delas. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso dizer para a máquina quem vai ser o eixo X, quem vai ser o eixo Y, eu preciso dizer quem são as constantes, eu preciso dizer também se as minhas EDOs dependem de equações algébricas, que nesse caso é verdadeiro. Por exemplo, se eu colocar a equação do balanço molar geral do reator, d de x dy, ele é função de quem? De RA. RA é uma equação algébrica. Então, eu preciso digitar a equação algébrica também. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos definir, né, a nossa função. Então, eu vou chamar de reator, vocês podem chamar do que vocês quiserem, tá? PBR. E ela vai ser função de quem? De y, porque e f. Então, vamos lá. O y vai ser a minha variável independente, perfeito? Então, para a disciplina aqui de reatores, ou ele será y não, falei errado, perdão, o w. Vai ser W ou de massa de catalisador, ou vai ser volume de reator, vai ser V. Então, na nossa disciplina de reatores, primeiro, sempre nessa ordem. Aqui vai ser W ou V, vírgula F, dois pontos. Então, vocês viram que ele abriu uma indexação, tá vendo? Ó, quando eu cliquei Enter, eu vou fazer um código dentro do loop dessa função aqui, né? Então, estão vendo que ele abriu uma indexação, ó. Ele estava aqui, no lugar dele abrir bem embaixo do def, ele deu um espacinho aqui. Então, o que eu vou colocar? Eu vou dizer aqui, vou pôr um comentário, vou falar assim, W ou V, né? W, massa de catalisador, ou V, volume de reator, são ou serão as variáveis independentes, perfeito? Que vocês vão inserir. Já o f, quem serão? O f serão os vetores das funções que serão definidas pela derivada. Então, serão definidas pelas derivadas. Nessa aula, nesse exercício, a gente tem derivada de quem? A gente tem derivada de d de x dw e d de y dw. Então, o f, nesse exercício em particular, vai ser quem? Vai ser a conversão x e a queda de pressão, P. Quem pode entrar aqui também? Suponhamos, eu tenho um balanço de energia, que vai ser d de t, dw. Então, aqui, o F também pode ter o T, por exemplo. Outros exemplos, né? Opa! Que a gente vai ter. A gente pode ter dt, dw, não é? Assim, vai ser a meu balanço de energia. Então, no lugar, né? Se vocês forem inserir depois, posteriormente, nas próximas aulas. Então, o F também ele pode ter quem? Pode ter queda de pressão, ou pode ter temperatura. Ele pode ter também fluidos refrigerantes, né? Então, aqui o F são quem? São as derivadas, são as variáveis dependentes das EDOs. Dependentes. Perfeito? Então, o F vão ser definidas por todas as variáveis, né? São definidas pelas derivadas e são as variáveis dependentes. Variáveis dependentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer, ó, não se esqueçam que vocês precisam seguir a indexação, tá vendo? Vai todo mundo começar a partir daqui, ó, um recuozinho a partir do def. Então, vocês vão listar agora
todas as variáveis independentes. Nesse exercício em particular, eu tenho duas EDOs, então eu só vou colocar as variáveis dependentes das duas EDOs. Quando a gente trabalhar com reações múltiplas, com queda de pressão e variação da temperatura, a gente pode ter 8 equações aqui. Então, vocês vão inserir 8 variáveis dependentes aqui. É só isso que muda. Aqui eu só tenho duas. Quem serão? Serão x e y. São minhas duas variáveis dependentes, que elas vão ser iguais a quem? Iguais a f. Perfeito? Só isso. Então, quando o vetor das funções é definido dessa forma, você vai deixar claro para o programa quem são as variáveis que vão fazer as interações, e isso é indispensável para que o programa identifique. Ó, eu sei quem está variando aqui. Quem está variando aqui na minha EDO é quem? É o x e o y, que é da queda de pressão. Perfeito? Então, vocês precisam definir isso. Perfeito? Isso não vai mudar. Se tiverem mais depois, posteriormente, EDOs, eu posso ter uma EDO de temperatura e uma EDO de temperatura do fluido de refrigeração. Então, vocês vão adicionar aqui, no caso, se vocês estiverem trabalhando com o sistema de EDOs de 4, né, de 4 equações. Nesse caso, hoje no exercício nosso, a gente só tem x e y. Então, eu só vou manter x e y. Perfeito? Então, vocês precisam aqui, né, definir quem são. Próximo passo. Próximo passo, vocês vão colocar quem? Inserir todas as constantes que são necessárias para resolver a nossa EDO. No caso, a gente vai inserir aqui o K'. Eu vou inserir, lembram-se que aqui não é vírgula, é ponto. E eu vou colocar em jogo da velha a unidade também. Mol quilograma por segundo. Vou definir o F de A0 também. 13,62 asterisco. Perfeito. Definir todo mundo. Então, na ordem, vocês precisam seguir essa ordem. Define a função, explicita quem são as variáveis dependentes, depois vocês vão inserir todas as constantes necessárias para resolver a EDO. E, posteriormente, vocês precisam inserir, então, definir as equações que são algébricas, né? Definir as equações algébricas. Essas equações, né, são necessárias para que vocês possam resolver a EDO. Então, no caso aqui, a única que nós vamos necessitar definir vai ser o RA. O RA' já modificado, já substituído o C de A, o C de B e feito todos os arranjos, tá? Como a gente fez lá no vídeo anterior. Aqui, vocês têm opção também, ó, ele abriu ali, ó, porque ele identificou o K' que eu tinha digitado aqui. Vocês têm a opção de digitar aqui o C de A, o C de B também e escrever o RA fechado. Mas aí é critério do freguês aí, tá? Eu vou digitar aqui, bonitinho, a minha equação. Não se esqueçam que se vocês definiram maiúscula, tudo tem que ser maiúscula. Se vocês definiram minúscula, tudo tem que ser minúscula. E assim, minúsculo e assim por diante, perfeito? Opa, eu esqueci de definir o epsilon aqui. Olha só, já ia dar erro, ó. Epsilon de menos 0,15. Onde que eu estava? RA' vezes o Y. Agora, então, ó, defini todas as minhas constantes, defini a minha equação algébrica. Deixa eu só conferir se está tudo certo, porque, né, muito simples. Aqui, ó, já estava errado. Ó. Aqui, vai, multiplica por x
y. Agora, por fim, vocês perceberam que a gente precisa ir das constantes, daí as equações algébricas, né, de menor complexidade, e agora a gente insere as EDOs. Então, nós vamos definir todas as EDOs. A preferência aqui é que vocês insiram as EDOs na mesma ordem com que foi declarado no F. Então, se primeiro eu declarei x, depois eu declarei o y, então primeiro eu vou inserir o x, aí depois o y. Então, vamos lá. Então, eu vou inserir agora a equação do x. D de x, opa, underline dy. Vocês podem chamar como vocês querem aqui, tá? RA' vai ser menos RA' dividido por f de A0. Tá vendo? Defini a minha primeira, defini x aqui, porque primeiro eu defini x aqui. Agora o próximo. O próximo vai ser a nossa equação de ergo 1. Então, opa, y maiúsculo, estou fazendo tudo maiúsculo, tá? Então, ou vocês fazem tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Vai ser alfa. E agora eu vou pedir para que ele retorne quem? As EDOs. Então, eu vou colocar aqui d de x, underline dw, vírgula, d de y, underline dw. Perfeito? Então, o que que eu fiz? Opa, não sei o que aconteceu aqui. Então, o que que eu fiz? Primeiro, eu vou inserir, então, uma função. Vou colocar aqui no f quem são as variáveis dependentes. Inserir todas as constantes. Inserir as equações algébricas. Inserir as EDOs e pedir para ele retornar. Já rodei aqui em cima. Agora eu vou rodar aqui e torcer para que não dê erro. Não deu erro. Se deu erro aí no de vocês, vocês confiram se vocês digitaram. Digitou maiúsculo ali tem que ser maiúsculo, digitou minúscula, todos os outros lugares tem que ser minúsculo. Então, confiram isso e confiram o equacionamento, tá? Vou deixar aqui para vocês pausarem e daí vocês confiram, perfeito? Próximo passo, vou lá no código mais e vou abrir mais uma cédula. Agora, a gente precisa fazer o quê? Para que a gente possa resolver as EDOs, se vocês fossem fazer na mão, né, a resolução de uma EDO, vocês iam inserir quem? Os limites de integração, não iriam? Vocês iam dizer condições iniciais, vocês iam dizer como que o eixo x varia, né, que no caso é o nosso W, que é a massa de catalisador, mas também pode ser o volume do reator. Então, a gente, vamos dizer assim, necessitaria, né, definir isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar o quê? Nós vamos definir os pontos iniciais. Então, inserir condições iniciais. Quem que nós vamos fazer? Condições iniciais do F. Quem era o F? Era conversão inicial e a queda de pressão inicial. Então, eu vou chamar de F0, F, underline, 0, igual. Quando o meu x, né? O primeiro é o meu x. No início do meu reator, quanto vale o meu x? Opa, no início do meu reator, quanto vale o meu x? Meu x vale 0. Então, no início do meu reator, o x vale 0. 0, vírgula. Então, a primeira posição aqui refere-se à condição inicial da conversão, porque o primeiro definido no F é a conversão. Perfeito? O segundo, a segunda variável dependente no F foi quem? Foi o Y. Então, no início do meu reator, pensa comigo, no início do meu reator, a pressão, a queda de pressão, a pressão ali era P0. Mas a gente viu no vídeo passado que o Y não era P sobre P0.
Então, no início do meu reator, o meu P vai ser quem? Vai ser P0. Então, o meu Y, que é a relação entre as pressões, vai ser P0 sobre P0. Então, o meu primeiro Y vai ser quem? Vai ser igual a 1. Entenderam? Que equivale, então, a P sobre P0. Perfeito? Então, aqui eu tenho condições iniciais. Primeiro vai ser o x. No início do reator, o meu x é igual a zero. E no início do meu reator, a minha pressão vai ser igual a P0. Como y é uma relação, não sei se vocês lembram, y é uma relação de P sobre P0. No início do meu reator, esse meu P vai ser igual a P0. Então, P0 sobre P0 vai ser igual a 1. Então, definimos as condições iniciais. Próximo passo, a gente vai definir, então, o ponto inicial e o ponto final do nosso eixo X, certo? Então, nós vamos inserir o eixo X, né? O eixo X. Eu quero que o meu eixo X, que a minha massa de catalisador vai variar de quem? Eu quero que o meu W varie de 0 a 30 quilos de catalisador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha variável, né, o meu W, ela vai variar de quanto para quanto? Vai variar de 0, até 30. Perfeito? Perfeito. Então, agora, opa, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função que se chama NP, ou seja, que eu vou utilizar lá do NumPy. Eu vou utilizar uma que se chama np.linspace. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o meu programa qual vai ser o meu valor inicial, qual vai ser o meu valor final e quantos intervalos eu vou ter, e quantos pontos de integração eu vou ter até lá. Quanto mais eu vou dividir o meu intervalo de integrações. Então, se eu falar assim, se eu colocar que eu quero 50 intervalos de integração, ele vai dividir o meu ponto inicial ou o meu ponto final, ou seja, o meu 0 até o meu 30, ele vai dividir em 50 mini intervalos lá dentro, fazer a integração. Perfeito. Ou eu posso, né, falar para ele fazer 10. Então, quanto maior o número que eu sugerir de divisões dentro dessa função NP, maior vai ser a quantidade de números, maior vai ser o esforço computacional, porém, mais acurácia eu vou ter ali na resolução, né, do meu programa. Perfeito? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou definir, então, por essa função, qual vai ser o meu intervalo de integração. Vocês podem chamar o nome que vocês quiserem, vou chamar de times aqui, só para falar quantas vezes, né, tempo em tempo, que eu vou ter essa repetição e vão ser quantas interações que ele vai acabar fazendo. Então, vocês vão NP, né, que vai ser o apelido do nosso NumPy, que a gente tinha chamado aqui. Então, NP, bom, né, que vai ser referente ao meu NumPy, e eu vou estar chamando, né, a minha função linspace. Se vocês quiserem, vocês não precisam, vocês podem utilizar um loop aqui, um for i. Eu acho que dá mais trabalho, mas ok. Eu preciso definir quem? Olha só. Eu preciso definir o início e o fim, o start e o stop. Então, o início vai ser o W igual a 0, que ele vai retornar esse primeiro ponto, que é esse 0. E ele vai utilizar quem? O W igual a 1, que vai ser referente a esse 30 aqui. Então, vão ser os valores que estão armazenados nessa função na posição 0, que vai ser esse primeiro valor, e na posição 1, que vai ser esse valor. Então, o que eu vou fazer? W entre, esqueci o nome dessa função aqui, e W1. Ou seja, eu estou falando assim, camarada, pegue esse valor armazenado nesse W aqui, nesse vetorzinho W, pegue o que está armazenado na posição 0. Quem está na posição 0 é esse valor aqui. E pegue o início. O final vai ser quem? Vai ser quem está lá no vetor W, mas que está armazenado na posição 1.
Posição 1 vai ser o 30. Então, valor inicial, vírgula, valor final. Referente a quem? Referente a 0, referente a 30. Agora, eu vou falar para ele quantas subdivisões eu quero que você faça. Eu quero que você faça 50. Ou seja, o meu eixo X, ele vai variar de 0 até 50 e ele vai fazer 50 subdivisões. Entenderam? Se eu colocasse, por exemplo, que eu colocasse que ele fizesse duas subdivisões, por exemplo, se 50 substituísse por 2, ele ia fazer o quê? Ele ia fazer duas divisões entre os números 0 e 30. Duas divisões, então ele ia fazer 0, 15 e 30, entenderam? Então, quanto mais subdivisões vocês fizerem, mais pontos vocês vão ter para resolver a EDO de vocês, né? Mais interações ele vai acabar fazendo, mas maior vai ser o esforço computacional. Perfeito? Agora, eu vou resolver essa EDO. Então, aqui, né? Inserir os eixos. E aqui, o que eu vou fazer nesse times? Eu vou inserir os intervalos para a integração do eixo x, que vai ser quem? A nossa variável independente. Perfeito? Perfeito. Agora, propriamente dita, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a EDO, até que enfim, resolvendo a EDO. Para que eu possa resolver a EDO, eu vou colocar sou de solução, vocês podem chamar como vocês quiserem. Eu vou chamar então aquela função que a gente definiu aqui importando as bibliotecas, solvevp. Estão vendo? Salvei o solvevp, tá aqui. Vou colocar entre parênteses. Olha só, aqui ele abre um exemplo, né? É um exemplo como tem que ser. Ele vai ter que chamar a função. Aqui o tspam, ele vai chamar o eixo x, então aqui vai ser o w. Y0 vai ser quem? Vai ser quem a gente tinha definido aqui, ó, como f, né? Então vai ser o nosso f0. A gente vai colocar também como que a gente vai fazer as divisões e também o método, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos colocar o nome da nossa função. Tem que ser a mesma ordem. Ó, eu defini aqui, ó, reator PBR. Então, eu vou pegar esse nome aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer, olha, meu amigo, para você resolver essa DO, você precisa ir lá em cima pegar essa função que eu já tinha declarado. Agora, quem é o eixo Y? Quem é o eixo X? O eixo X vai ser o meu Wzinho aqui. Pode ser volume do reator, não se esqueçam. Pode ser volume do reator. Próximo. Próximo passo, ó, condição inicial. Quem é minha condição inicial? O F underline 0. F underline 0. Próximo. Próximo ali vai ser como eu vou fazer a minha interação. A minha interação, então, eu vou fazer utilizando times. Então, como que eu vou resolver? Vocês vão escrever o t underline eval para ele identificar que vocês estão utilizando esse times como a função para auxiliar na iteração. Então, vocês vão escrever isso mesmo. Teval sempre precisa estar escrito daqui, igual ao nome da função que vocês escreveram aqui para utilizar o linspace. E, por fim, isso já fica a critério, ó, vocês vão utilizar quem? O método, tá vendo? O método para resolução. Podem utilizar o método que vocês quiserem, depois eu vou mandar para vocês a resolução, né? A documentação desse solvevp. Aqui, ó, ele está sugerindo o RK45, tá vendo? Método RK45. Ele está falando o quê? Olha, como sugestão, você pode utilizar o Range-Kuta quarta, quinta ordem, modificado. Mas eu não quero. Eu quero utilizar... deixa eu ver onde que está esse sinalzinho aqui. Eu quero utilizar o método BDF. Perfeito?
Então, vocês vão colocar aspas simples, escrito BDF. Perfeito? Vou mandar rodar. Ixi, deu algum erro aqui. Ah, tá faltando. Olha só, foi bom ter dado erro. Aqui tem que ser entre aspas simples, estava faltando uma, tá vendo? Vou mandar rodar de novo. Agora vai. Ou não. Foi! Foi, perfeito. Então, amigos, ó, para utilizar dentro do Solve VP, vocês precisam obrigatoriamente colocar o nome da função, variável independente, condições iniciais, como será feita a iteração e o método utilizado. O método utilizado ele é opcional. Se vocês quiserem tirar, vocês podem tirar. A única coisa que ele vai usar é arranjo de quarta ordem. Perfeito? É... Show, show, show. Para que fique mais fácil plotar, eu posso renomear, né? É, separar, dizer realmente quem é quem aqui dentro da função do meu solve VP. Opcional, tá? Podem fazer se vocês quiserem. Eu vou renomear, então eu vou chamar de W quem estiver armazenado na variável independente, W minúsculo agora. Eu vou chamar de X minúsculo quem estiver armazenado dentro da solução, da matriz solução, na primeira coluna. Então, vai ser na posição. A mesma coisa eu vou fazer, então, para o X e para o Y. Então, eu vou falar o seguinte, vou falar que o X minúsculo vai estar armazenado dentro da minha matriz solução, que está na primeira, coluna. Então, na primeira coluna, que se chama 0, o contador do Python não começa no 1, o contador do Python começa no 0. Então, na minha primeira coluna, eu vou ter quem? Os valores que foram armazenados de x, porque o primeiro valor aqui, ó, da minha função f aqui foi x. O segundo é y. Então, eu vou lá, o segundo é y. Então, na minha matriz solução, na minha EDO, na posição 0 eu vou ter os valores de x e na posição 1 eu vou ter os valores de y. Perfeito? Fui lá e rodei. Isso aqui, se vocês quiserem digitar já sou e direto lá para plotar, dá também. Aqui é só para ficar um pouco mais simples. Plotando, vamos ver os nossos resultados. Então, vocês vão escrever plt.plot e vão abrir. Sempre vão ser variáveis independentes, vírgula, variável dependente. Então, né? Primeiro, variável independente, vírgula, né? Olha só, olha, ele dá algumas dicas aqui, tá vendo? Então, variável independente, depois variável dependente. Variável independente vai ser o W e a variável independente aqui vai ser o meu X, perfeito? Fechou. Posso também, se vocês quiserem, colocar uma legenda, perfeito? Então, eu vou chamar que a minha legenda, ela vai ser de... Vou mandar rodar. Perfeito? Então, depois vocês podem, com o tempo, melhorar esse gráfico, colocar eixo, grid, pintar, pôr bolinha, pôr... Depois eu ensino vocês, tá? Mas só por hoje já tá bom isso aqui, para início. Plotei o meu X. Agora eu vou lá, eu quero plotar então agora o meu Y, minha queda de pressão. Então, eu vou colocar variável independente, né? O meu Y, e a minha variável independente vai ser minha queda de pressão. E aqui eu vou colocar como como legenda, queda de pressão e mando plotar. Perfeito? Plotou a minha queda de pressão. Então é isso, meu povo. Tudo isso para plotar os gráficos e resolver o sistema de EDOs, que no caso não dá para fazer na mão. Então aqui a gente tem a queda de pressão e também a variação da conversão. Então daí lá ele falava, né, para 0,6 mais ou menos, qual ia ser a massa de catalisador. Então 0,6 a massa de catalisador próximo de 20 kg. Perfeito? Show? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Pessoas, não se esqueçam que para salvar vocês vão vir aqui, salvou,
E se vocês querem baixar, vocês vão vir aqui, fazer download desse arquivo aqui, IP NB, no final NB aqui, bonitinho, tá? Show? Qualquer dúvida é só me perguntar. Tchau, tchau, galera.